Existe um tipo de medo que muitas pessoas com ansiedade ou transtorno do pânico conhecem muito bem. Não é apenas o medo da ansiedade. É o medo do que a ansiedade poderia fazer você fazer. Muitas pessoas relatam pensamentos como: e se eu perder o controle? E se eu fizer algo terrível sem querer? E se meu corpo agir sozinho? E se eu não conseguir me impedir? Esses pensamentos costumam vir acompanhados de sensações muito intensas no corpo. Coração acelerado. Tensão muscular. Sensação de urgência. Imagens mentais vívidas. Sensação de que algo está quase acontecendo. Para quem nunca passou por isso, pode parecer estranho. Mas para quem vive com ansiedade ou pensamentos intrusivos, essa experiência pode ser extremamente assustadora. A primeira coisa importante de entender é que essa experiência é muito mais comum do que parece. Pesquisas mostram que a grande maioria das pessoas já teve algum tipo de pensamento intrusivo ao longo da vida. Pensamentos como: e se eu gritasse algo estranho agora? E se eu pulasse daqui? E se eu machucasse alguém sem querer? Estudos na área da psicologia cognitiva mostram que mais de 90% das pessoas relatam pensamentos intrusivos em algum momento da vida. O que diferencia quem sofre com ansiedade não é a presença desses pensamentos. É a forma como o cérebro interpreta esses pensamentos. Quando alguém sem ansiedade tem um pensamento estranho, geralmente pensa algo como: que pensamento esquisito! E segue a vida. Mas quando o sistema de ameaça do cérebro está ativado, o pensamento é interpretado como um sinal de perigo real. O cérebro começa então a fazer perguntas como: por que eu pensei isso? Isso significa algo sobre mim? E se isso virar ação? Esse processo ativa ainda mais o sistema de alerta do cérebro. E é assim que o ciclo da ansiedade começa. Para entender por que a ansiedade pode parecer tão convincente, precisamos olhar para como o cérebro funciona. Quando o cérebro detecta uma possível ameaça, ele ativa o sistema conhecido como luta ou fuga. Esse sistema envolve várias estruturas cerebrais, especialmente a amígdala, responsável por detectar perigos. Quando ativado, o corpo entra em estado de preparação para a ação. Isso gera liberação de adrenalina, aumento da frequência cardíaca, aumento da tensão muscular, foco intenso no ambiente, aumento da energia física. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência humana. Ele preparava nossos ancestrais para reagir rapidamente a predadores ou outros perigos. O problema é que esse sistema também pode ser ativado por pensamentos. Quando isso acontece, o corpo entra em estado de ação mesmo sem um perigo real. Essa ativação cria algo muito importante: energia de ação no corpo. E quando essa energia aparece sem um perigo externo claro, o cérebro tenta interpretar o que está acontecendo. Ele pergunta: por que meu corpo está pronto para agir? Se nesse momento existe um pensamento intrusivo, o cérebro pode fazer uma associação equivocada. Talvez eu esteja prestes a fazer aquilo. Mas isso não significa que a pessoa realmente vai agir. Significa apenas que o sistema de ameaça foi ativado. Outro fator importante é que o cérebro humano constantemente realiza simulações mentais. Ele imagina cenários para prever riscos. Esse mecanismo é chamado de simulação cognitiva. Ele ajuda o cérebro a responder perguntas como: e se isso acontecer? O que eu faria? Qual seria o resultado? Essas simulações ativam várias áreas cerebrais envolvidas em ação e emoção. Por isso, às vezes as imagens mentais podem parecer muito reais. Mas imaginar uma ação não significa desejar ou executar essa ação. O cérebro humano é uma máquina de simulações. Uma das coisas mais perturbadoras sobre pensamentos intrusivos é o tema deles. Eles quase sempre envolvem coisas que a pessoa jamais gostaria de fazer. Por exemplo, pais amorosos podem ter pensamentos de machucar seus filhos. Pessoas muito morais podem ter pensamentos violentos ou blasfemos. Pessoas empáticas podem imaginar causar dano a alguém. Pessoas que valorizam controle podem ter medo de perder o controle.
Isso acontece por causa de um princípio simples do funcionamento do cérebro. O cérebro presta mais atenção no que é importante para você. Ele monitora constantemente coisas que poderiam ameaçar seus valores, sua segurança ou outras pessoas. Esse mecanismo está ligado a sistemas cerebrais de avaliação de risco e controle comportamental. Na neurociência comportamental, esse mecanismo é descrito como Behavioral Inhibition System. Esse sistema funciona como um freio comportamental. Ele avalia possíveis consequências antes de uma ação acontecer. Quando algo parece perigoso ou moralmente errado, ele gera alerta, reflexão, hesitação. Em pessoas com ansiedade, esse sistema pode se tornar hiperativo. Em vez de simplesmente avaliar riscos, ele começa a monitorar constantemente pensamentos e comportamentos. Isso cria o paradoxo da ansiedade. Quanto mais alguém teme fazer algo errado, mais o cérebro continua verificando essa possibilidade. Esse processo também está ligado a um fenômeno psicológico muito conhecido chamado Ironic Process Theory, descrito pelo psicólogo Daniel Wegner. Esse fenômeno mostra que tentar suprimir pensamentos pode, na verdade, fazê-los aparecer com mais frequência. Em um experimento famoso, pessoas foram instruídas a não pensar em um urso branco. O resultado foi que o pensamento no urso branco apareceu ainda mais vezes. Isso acontece porque o cérebro cria um sistema automático de monitoramento para verificar se o pensamento voltou. E para verificar isso, ele precisa lembrar do pensamento. Esse mecanismo ajuda a explicar por que pensamentos intrusivos podem se tornar tão persistentes. Durante muitos anos, pessoas com ansiedade foram aconselhadas a tentar evitar pensamentos ou controlar sensações. Mas pesquisas modernas mostram que evitar a ansiedade pode manter o ciclo do medo. Uma das abordagens mais eficazes hoje é a exposição terapêutica. Nesse método, a pessoa aprende a permitir que a ansiedade apareça, permanecer na situação, observar o que acontece no corpo e na mente. Ao fazer isso repetidamente, o cérebro começa a aprender algo muito importante. A ansiedade pode subir, e ainda assim nada de perigoso acontece. Esse aprendizado é conhecido como aprendizado de segurança. Ele ajuda o cérebro a recalibrar o sistema de ameaça. Durante esse processo, muitas pessoas percebem que a ansiedade funciona como uma onda. Ela sobe, atinge um pico e depois desce, mesmo sem fazer nada para eliminá-la. Esse processo é central em abordagens modernas de tratamento de ansiedade, incluindo métodos intensivos como o Bergen 4-Day Treatment. Essas abordagens ensinam que o objetivo não é eliminar todos os pensamentos ou sensações. O objetivo é aprender que pensamentos são eventos mentais. Ansiedade é uma reação do sistema nervoso. E nenhuma dessas experiências tem poder automático sobre as ações de uma pessoa. Com repetição, o cérebro começa a perceber que o alarme que estava disparando não representa um perigo real. E quando isso acontece, a intensidade e a frequência da ansiedade tendem a diminuir. A ansiedade pode ser extremamente desconfortável. Ela pode criar pensamentos assustadores, sensações físicas intensas e a impressão de que algo terrível pode acontecer. Mas compreender como o cérebro funciona ajuda a revelar algo importante. Muitas das experiências que parecem sinais de perigo são, na verdade, mecanismos naturais do cérebro funcionando de forma exagerada. E quando o cérebro aprende que esses sinais não representam ameaça real, ele pode começar a reduzir o volume do alarme. O caminho nem sempre é rápido. Mas cada experiência de enfrentamento ensina ao cérebro uma nova mensagem. É possível sentir ansiedade e ainda assim permanecer seguro.